Graça e a paz em Cristo Jesus. Estou novamente fazendo mais um vídeo para propagar o Evangelho de Jesus, para anunciar a salvação. Vou estar citando neste momento a palavra que se encontra lá no livro do Apocalipse. O Apocalipse, um livro poderoso, um livro que fala sobre o passado, o presente, que fala sobre o futuro. E vou estar lendo no capítulo número 5, que o Senhor Jesus, ele traz uma revelação ao apóstolo João por meio do Apocalipse. Está escrito assim: vi na mão direita daquele que estava sentado um trono escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem desatar os seus 7 selos. Então João, quando ele se depara com essa situação, estava preso na ilha de Patmos, o apóstolo João, e ele tem essa visão. E nesta visão, ele começa a chorar. Por quê? Porque não existia esperança, não existia revelação para o fim dos tempos. E João começou a chorar. E quando João começou a chorar, ele chorava muito. E um dos anciões se aproxima e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele falou do leão da tribo de Judá. O único que era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos é somente o leão. O leão tem um simbolismo no livro do Apocalipse. Como na terra também o leão significa o rei da selva. No Apocalipse o leão é o rei do céu, que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, tem a vida e tem o poder e a autoridade, como ele próprio disse aqui na terra: a mim foi-lhe dado todo o poder na terra e no céu. E Jesus usou essa autoridade e esse poder para abrir esse livro selado, um livro que estava lacrado, mas ele foi aberto pelo poder de Deus. E ali ele trouxe algumas revelações. Eu venho falar sobre os 4 primeiros selos do Apocalipse. Indo para Apocalipse no capítulo número 6, João novamente, na visão, ele vê e disse: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse em voz de trovão: vem. Então quando João viu, ele viu o cordeiro. De repente, o leão da tribo de Judá, no capítulo 5, se torna em outra simbologia, o cordeiro. E o cordeiro, biblicamente, ele tem um significado. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 29, está escrito: eis que vejo o cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. E esse cordeiro continua sendo Jesus, Cordeiro de Deus, o único que tinha autoridade. Ele abriu o selo e ali veio a primeira revelação. E quando os 4 seres viventes bradaram dizendo, como se fosse uma voz de trovão, uma voz forte. O que são esses seres viventes? Na interpretação simbólica do Apocalipse, na interpretação profética do Apocalipse, significa o quê? Significa 4 anjos, 4 seres viventes. Isso está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 10, no versículo número 20. E um desses 4 anjos disse assim, como em voz forte: vem. E vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Quando João se depara com esta visão, ele vê o quê? Um cavalo branco, um cavaleiro assentado no cavalo branco. Mas o que significa? Na linguagem simbólica do Apocalipse, na linguagem profética, significa o cavaleiro é Jesus. O cavalo significa em profecia, lá em Provérbios 21:31, significa indo para a batalha. Então esse cavaleiro saiu para a batalha, recebeu uma coroa. A coroa significa reinado, significa vitória. E essa coroa foi dada a esse cavaleiro. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse cavaleiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus, montado no cavalo branco. A cor branca significa pureza, significa salvação. A cor branca significa cura. A cor branca significa transformação. A cor branca significa reino dos céus. Se nós observarmos o Apocalipse, nós vamos ler em vários trechos do Apocalipse, das Escrituras Sagradas,
os 24 anciões vestidos de vestes brancas, milhões e milhões e milhares vestidos de veste branca, e o próprio Jesus, no capítulo 19 do Apocalipse, aparece vestido com vestes brancas salpicadas de sangue, montado no cavalo branco. Então tem um significado, e este significado é a igreja que triunfou. Jesus, depois da sua ressurreição, fundou a igreja através dos apóstolos. A igreja foi perseguida, mas a igreja continuou pura. A igreja pura é o Apocalipse. No Apocalipse, a igreja pura é o cavaleiro branco. Este é o significado do cavalo branco. E foi-lhe dado uma coroa e um arco. Esse arco simboliza a aliança de Deus com os homens, como está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo número 13. Está escrito esta aliança do Senhor, e ele saiu vitorioso para vencer. O que isso significa? Significa que Jesus nunca perdeu uma batalha, a igreja de Cristo nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. E saiu vitorioso para vencer na batalha. E na batalha a igreja batalha, propagando o evangelho, a igreja batalha, adorando a Deus, a igreja batalha para guardar os mandamentos do Senhor e para conservar as suas vestimentas brancas, porque nós precisamos conservar as nossas vestimentas e estar entronizados nesta palavra, estar entronizados neste reino, que é o reino de Deus. E este é o significado do primeiro selo. O primeiro selo foi aberto do Apocalipse e veio a revelação de Deus. Então, esta é a igreja que triunfa. Que esta palavra fique para meditação, para que haja mais conhecimento e entendimento sobre a interpretação do Apocalipse. Não se entende como se lê, mas se sente quando você abre o seu coração e pede a revelação do Espírito Santo. Amém? Que a graça e a paz continue agindo sobre as nossas vidas. Cristo é o vivo Senhor da glória.